Olá, hoje vamos falar de um dos principais pilares da acusação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A delação premiada ou colaboração premiada de seu ajudante de ordens, o tenente-coronel do Exército Brasileiro, Mauro Cid. Prestem bem atenção na data que eu vou passar agora. Isso vai fazer todo sentido lá no final do vídeo. Preso no dia 3 de maio. Mauro Cid foi preso no dia 3 de maio, ok? Muito bem. No dia 23 de agosto, ele foi proibido de ver seu pai. 2 dias depois, proibido de ver sua esposa. Então repare, de um oficial de alto escalão, patente superior, oficial superior, já era tenente-coronel, a um presidiário, com liberdade cerceada, proibido de ver o pai, proibido de ver a esposa, vendo o círculo fechando, batendo desespero, batendo agonia, batendo a agonia de ver os seus entes queridos sendo massacrados do lado de fora pela falta de assistência financeira, ele como provedor que era, e perdendo tudo que tinha, como ele mesmo disse que perdeu, e ele preso, encurralado dentro de uma cadeia. O que acontece? No dia 9 de setembro, decide colaborar com a justiça, falando algumas coisas. Muito bem. Pouco depois de colaborar com a justiça, ele consegue então reverter algumas dessas privações que teve. Só que foi flagrado, comentando que foi forçado a falar algumas coisas para não continuar com a sua liberdade cerceada, com a sua liberdade de ver seu pai, de ver sua esposa cerceados. Então, isso veio à tona. E ele, novamente, foi convocado pela justiça e disse: olha, se você não estiver falando a verdade, vai ser preso. E aí entra mais uma questão. A fase que estávamos vivendo nessa situação era uma fase pré-processual. Fase pré-processual, ela é uma fase de inquisição. E fase de inquisição, o juiz não mete o bedelho. É da polícia e do Ministério Público. Quem tem que chamar um delator e falar para ele: você está falando a verdade ou a mentira? Porque se você estiver falando a mentira, será preso. É a polícia ou o Ministério Público, não o juiz. O juiz não pode fazer isso. Mas nesse caso, o juiz fez. Isso já foge o rito do processo legal dentro do processo penal. Lembra que eu falei para vocês gravarem que ele foi preso no dia 3 de maio? Então, diz também o processo penal que um delator não deve estar preso para colaborar com a justiça, porque, ora, preso, ele fala tudo que for para não ser mais submetido à prisão. Ele pode inventar coisas para sair da cadeia. Um delator tem que estar livre para ter a sua delação válida. Um delator não pode contar só metadinha da verdade. Um delator tem que contar tudo e caso não conte, ele vai para a cadeia. Um delator que contou metadinha da verdade e depois foi flagrado mentindo, a delação dele não vale mais. E no caso do Jair Bolsonaro, me desculpem os senhores que dizem que a delação não tem tanto peso, tem peso sim, porque a maioria das provas vieram com base da tal delação. E partindo do princípio da árvore condenada, da árvore envenenada,
né? Que é um princípio jurídico de quando várias provas partem de uma prova ilegal, tudo que foi provado a partir daquela prova ilegal é uma prova ilegal também. É uma prova ilegal também. Tudo que veio a partir da delação de um preso que não deveria ser delator porque ele estava preso, de um preso que foi advertido de prisão por um juiz que não poderia porque estava em processo pré-processual, melhor dizendo, tudo que partiu dele deveria ser considerado ilegal. Ilegal. E o processo retomado. Anulado, todas as provas anuladas. Todas as provas anuladas. Isso já aconteceu. Eu não estou descobrindo a roda. Eu sou advogado, mas eu não estou descobrindo a roda. Eu só estou falando o que o próprio STF já fez. Eu estou repetindo o que o STF já falou. No caso da Lava Jato, valeu para o Lula. Isso valeu para o Lula. Delações premiadas valeram para o Lula nesse sentido. Provas foram anuladas para o Lula nesse sentido. E agora o STF está agindo em desacordo com o que o próprio STF falava. Sabe o que vai acontecer? O jogo de cadeiras do STF vai acontecer. Uns vão sair, outros vão entrar, novos recursos vão acontecer, novas interpretações vão acontecer. E o direito penal acontece assim: se uma lei nova é interpretada a favor do condenado, ela é retroativa. Ela é retroativa a todos os condenados. E vai ser anulado tudo. Vai ser anulado tudo. Mas me parece que o objetivo é especificamente essa eleição. Essa eleição especificamente, deixar o Bolsonaro fora e seus pares fora dessas eleições próximas. O futuro deixa para lá. Estamos vivendo um período de insegurança jurídica no nosso país e, infelizmente, na mais alta corte. Obrigado a todos e um ótimo dia.